santo, santo é o Senhor. O Senhor está falando conosco já desde os primeiros momentos que aqui chegamos. Eu não tenho dúvida de que, se você esteve atento ao trono da graça do Senhor, você já ouviu a voz de Deus hoje aqui. Você já sentiu o toque glorioso das mãos do Senhor na sua vida hoje aqui. E Ele agora, neste momento, vai falar conosco por meio da mensagem pregada. O tema deste culto festivo, deste evento de fé hoje aqui, é curando as feridas. E conforme eu disse, assim que comecei a falar com todos vocês, nós vamos aprender dentro dos mistérios do Senhor e do reino celestial, como é que isso se dá, como é que ocorre um milagre, como é que ocorre uma cura, que tipos de cura o Senhor pode curar, o que Ele utiliza para realizar estes sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor quer nos ensinar hoje aqui por meio do seu Espírito Santo. Fique atento. Se o Espírito Santo tocar em seu coração para glorificar, glorifique, não fique de boca fechada. Se você sentir no seu coração ardendo fogo celestial, abra a sua boca e diga aleluia ao nome do Senhor. Não fique de boca fechada. Se você sentir vontade por tanta alegria transbordando no seu ser, você sentir vontade de aplaudir ao Senhor com as palmas, faça isso. Não se acanhe nunca, de forma alguma. Você está diante do seu Pai. Aleluia. Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Vamos ler apenas 2 versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Marcos 16. Vamos ler 2 versículos. Marcos é bastante fácil de ser encontrado. É um livro, um dos quatro livros do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Qualquer criança aprende isso e sabe, cresce sabendo, não é? Marcos capítulo 16, versos 17 e 18, nós vamos ler. Versos 17 e 18. Para então o Senhor vir falar conosco por meio da mensagem pregada. E eu tenho certeza, mais uma vez eu digo, repito, sem medo de errar, todos aqueles que se esquecerem do vizinho que está ao seu lado aí, pessoa que está sentada junto de você, se você não ficar prestando atenção em alguma pessoa que se levanta para ir ao banheiro ou para tomar água, mas se a sua atenção, o seu foco estiver no trono da graça de Deus, você vai ver maravilhas hoje aqui. Você vai ver maravilhas. Creia nisso que eu estou dizendo. Quem já encontrou o texto sagrado, diga amém. Vamos ler então Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Diga comigo, estes sinais seguirão aos que crerem. Mais uma vez, estes sinais seguirão aos que crerem. Eu creio no poder do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem tomar os seus lugares, os que tiverem seus assentos, desocupem as suas mãos e vamos aplaudir o nome do Senhor com alegria, com entusiasmo. Mais forte as palmas, mais forte, mais forte. Jesus merece. Aleluia. Estes sinais seguirão aos que crerem. Existe uma condição
para que a cura ocorra na vida daquela pessoa que almeja a intervenção divina e gloriosa do nosso Deus sobre a situação que você tem enfrentado. Quando Deus criou o ser humano e o colocou no jardim do Éden para ali habitar, Deus fez isso para que o ser humano vivesse eternamente em comunhão com Ele, vivesse eternamente em comunhão com os céus. Todos os dias o próprio Deus vinha pessoalmente caminhar por aquele jardim, por aquele paraíso, e conversava com o ser humano de igual para igual. Porém, um dia o pecado adentrou aquele lugar, tomou conta do coração do ser humano, causando uma rachadura intransponível. Não havia uma ponte, não havia um meio, não havia nenhuma forma de restabelecer a comunhão que até então havia acontecido entre Deus, o Criador, e o ser humano, a criatura. Então Deus traçou um plano que nós conhecemos como plano da redenção, plano da salvação. E nesse plano Deus determinou que o seu Filho amado Jesus, o único que Ele tinha então, haveria de vir, morrer para pagar pelos nossos pecados, mas não ficaria morto e tampouco sepultado, porque o próprio Deus mandaria todo o poder nos céus e na terra, para ressuscitar o corpo de Cristo Jesus, e ressurgindo o corpo glorificado, Ele pudesse estar hoje aqui nos dias atuais em nosso meio, como de fato está, para operar e colocar-nos em comunhão novamente com o Pai. Existe um mistério neste plano da redenção. Existe um mistério neste plano da redenção, que é exatamente o fato de crer, o fato de confiar, o fato de exercitar a fé viva no Senhor, para que isso ocorra, para que isso aconteça. Não há de forma alguma como você ter a comunhão restabelecida com Deus sem crer no poder de Cristo Jesus, sem crer que Jesus é o Filho de Deus, veio como ser humano, morreu sim, foi sepultado sim, mas não permaneceu na sepultura. Ressuscitou com poder, com glória, e hoje está vivo à direita de Deus, intercedendo por todos nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós precisamos de um milagre em nossa vida, uma cura, seja de uma enfermidade física, seja de uma enfermidade emocional, seja de uma enfermidade espiritual, nós sabemos a quem recorrer. Algumas pessoas ainda não sabem, mas hoje vão ficar sabendo. Algumas pessoas chegam a acreditar que é o pregador, a pregadora, a evangelista, quem tem poder para curar, quem tem poder para trazer o bálsamo ao coração ferido, que tem poder para perdoar os pecados, mas não é desta maneira. O Senhor Jesus afirmou dizendo que só vai ao Pai se for por Ele. Não há outra maneira de se chegar a Deus e ter a comunhão restabelecida com o Criador de todas as coisas, se não for por um caminho chamado Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando nós estamos enfermos na nossa alma, quando nós estamos enfermos no nosso espírito, o Senhor Jesus vem com a bênção curadora, através do poder que lhe foi entregue nos céus e na terra, e Ele, por meio deste poder, consegue realizar a obra de transformação na nossa vida. E aquela pessoa que vivia angustiada, que vivia aflita,
aquela pessoa cujo espírito estava escravizado por Satanás, obtém pela misericórdia do Senhor a cura para esta enfermidade emocional, para esta enfermidade espiritual. A Bíblia Sagrada narra várias curas emocionais, várias curas espirituais que o Senhor Jesus realizou durante o tempo em que Ele esteve aqui na terra, no formato de corpo humano como nós mesmos somos. Ele curou de possessões malignas, portanto curou espiritualmente uma pessoa possessa por legiões de demônio, que habitava cavernas, sepulcros, na cidade de Gadara. Vocês conhecem essa história, vocês conhecem essa narrativa, em que o Senhor Jesus chega àquela região, e havia ali um homem possesso por demônios, e a legião que estava no corpo daquele homem reconhece Jesus como Filho de Deus, e prostrado adora ao Senhor. Mas vejam que mistério tremendo existia naquela atitude. Apesar daquele homem possesso por demônios, legiões de demônio, e esses espíritos imundos que habitavam nele, reconhecerem que Jesus era o Filho de Deus, e tinha poder para libertar, tinha poder para transformar, ainda assim, aquele homem não estava liberto todavia naquele primeiro momento. Isso nos faz entender que os espíritos imundos não apenas reconhecem o poder de Deus que atormenta a sua vida, mas eles se sujeitam quando você diz: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Jesus expulsou aquela legião de demônios da vida daquele homem. E a Bíblia Sagrada, ainda na narrativa, vem nos dizer que aquele homem foi curado. Houve uma cura espiritual na vida daquele homem. Mas não é somente isso, não. Jesus também curou uma mulher que sofria com fluxo de sangue há muitos e muitos anos. A Bíblia Sagrada vem dizer que há mais de 12 anos, não sei se 16, não sei se 20 anos, não sei se 30 anos, a Bíblia não diz que idade tinha a mulher e quando aquele mal a havia cometido, mas a Bíblia diz que há mais de 12 anos aquela mulher sofria com aquela enfermidade, e aquela mulher estava com o seu emocional enfermo. Porque segundo as leis daquela época, as leis que regem e ainda regem até os dias atuais, o que o povo hebreu, hoje em dia o povo judeu crê e confia e professa, a mulher quando está nos seus dias do período do mês, ela se torna impura, ela se torna suja, assim eles creem. Eu fico imaginando aquela mulher, por mais de 12 anos, sem poder tocar nos seus próprios filhos, para não torná-los imundos. Eu fico imaginando aquela mulher, por mais de 12 anos, sem poder dar um abraço na sua mãe ou no seu pai, para não tornar a sua mãe nem o seu pai imundos. Eu fico imaginando aquela mulher, não podendo se assentar à mesa com os demais, para fazer uma refeição normalmente, porque tudo que ela tocasse ali sobre a mesa, ficaria imundo, segundo a concepção da lei de Moisés. Imagine o estrago que isso vinha causando ao emocional daquela mulher. Ela estava em tal grau desesperada, à beira de um pânico tamanho, que ela desobedeceu uma regra muito importante de não tocar em ninguém
e tocou na orla dos vestidos de Jesus. O desespero dela era tão grande, o desespero dela era tamanho, que ela resolveu correr o risco. Mas o Senhor Jesus Todo-Poderoso, a quem foi entregue todo o poder nos céus e na terra, é aquele que, ao ser tocado por um pecador coberto de imundície, ele não se contamina, antes ele purifica o pecador dos seus pecados e leva e redime. Aleluia, aleluia, aleluia. E foi exatamente isso que aconteceu naquele preciso momento. Jesus não se tornou impuro por haver sido tocado por aquela mulher. Antes, o contrário, ele a purificou quando ela tocou nele. E existe nisso também um grande mistério, e é o mistério da fé. Eu volto a repetir, e vocês vão me ouvir dizendo várias vezes aqui a respeito da fé, porque é a fé que realiza, é a fé que nos faz crer no impossível, é a fé que nos faz ver aquilo que ainda não existe. É pelos olhos da fé que nós vemos a vitória chegando sobre as nossas vidas, o nosso lar e a nossa família. E Jesus a curou. Jesus curou o emocional daquela mulher. Eu fico imaginando aquela mulher voltando para a sua casa, se sentando à mesa com os seus familiares para cear, e todos olhando espantado para elas. Peraí, o que você está fazendo aqui? Sai da mesa agora. E ela dizendo: não, hoje eu toquei num homem santo e ele me curou. Eu estou limpa, eu estou liberta, eu estou transformada. Aleluia, aleluia, aleluia. É Jesus quem cura, e só Ele tem poder para curar a enfermidade física, seja qual for, até mesmo aquela enfermidade que já foi diagnosticada pelas melhores equipes médicas da sua região, e disseram a você: não tem mais o que possa ser feito, não existe mais nenhum tratamento que vai trazer um resultado positivo. É melhor você ir para casa para morrer junto dos seus familiares. Pelo menos lá você vai estar num ambiente amigável, aconchegado, junto àquelas pessoas que você ama. Mas quando nós temos uma fé viva e forte no Senhor, nenhum diagnóstico é fatal, porque o nosso Deus cura. Ele ressuscitou com poder para isso. Ele cura o impossível. Até mesmo os que estão desenganados pelos recursos humanos, Ele cura, Ele cura, Ele cura. Como é que Ele cura? Pelo poder. E se nós formos ler atentamente a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, vamos ver que houveram dois momentos distintos, específicos, em que Jesus recebeu poder para curar, para libertar, para transformar, para realizar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Porque quando Deus traçou o plano da redenção para salvar o ser humano dos seus pecados, Deus mandou Jesus com uma missão específica. Você vai para salvar, você vai para redimir, você vai para resgatar. Mas Jesus é um ser completo. Jesus faz parte da divina Trindade, aonde está incluído Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando Jesus iniciou a sua missão, ele foi batizado por João Batista nas águas. Naquele momento preciso em que Jesus estava sendo batizado, a Bíblia Sagrada nos afirma, dizendo numa narrativa, que o Espírito do Senhor veio sobre Jesus. Quando o Espírito do Senhor veio sobre Jesus, Jesus então se apoderou daquela graça, daquela virtude, daquele poder,
E a partir dali saiu para vencer Satanás, saiu para curar enfermidades, saiu para libertar vidas, saiu para transformar e realizar tudo aquilo que nós conseguimos ler na Bíblia Sagrada. Foi nesse exato momento em que o Espírito Santo veio sobre Jesus, com virtude e com poder celestiais. Aleluia, aleluia, aleluia. Um outro momento em que nós vemos a afirmação concreta de que Jesus foi tomado pelo poder e pela virtude do Espírito Santo, de tal maneira que nada, absolutamente nada é impossível para ele fazer. Foi quando ele apareceu aos seus discípulos. Este foi o segundo momento específico em que nós podemos constatar o poder e a virtude do Espírito Santo vindo sobre Jesus. Ele se colocou no meio da sala aonde os seus discípulos estavam. Ele apareceu. Até então, ele não atravessava paredes. Antes de sua morte e ressurreição, ele não atravessava portas fechadas. Mas quando ele ressuscitou num corpo glorificado, porque o poder dos altos céus, através do Espírito Santo, veio sobre ele. E ele mesmo declarou, dizendo: todo poder me foi entregue nos céus e na terra. Todo poder está em minhas mãos. Aleluia! Aleluia! Todo poder. E depois, ele realizou este mesmo mistério conosco. De que maneira? Quando Jesus estava entre nós, e acabamos de ler aqui na passagem bíblica, ele dizendo: aos que crerem em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, no nome de Jesus, no poder de Jesus. Por isso então é que ao dar as últimas instruções aos seus discípulos, Jesus veio dizer: fiquem em Jerusalém. Por que ficar em Jerusalém? Para ficar buscando o quê? A virtude e o poder celestiais através do Espírito Santo, que Jesus haveria de enviar a todos aqueles que ali estavam reunidos em oração, perseverando em oração, buscando em oração. Porque é que Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Porque somente desta maneira, com este poder do alto que vem sobre as nossas vidas através do Espírito Santo, é que hoje nós podemos honrar ao Senhor, curando os enfermos, limpando os leprosos, falando do Evangelho que liberta e tem poder para transformar toda e qualquer pessoa em nova criatura. Aleluia! E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Vocês conhecem, vocês sabem da história. Até mesmo quem ainda não é crente, salvo em Cristo Jesus, já ouviu falar do dia de Pentecostes, que ocorreu dias depois de Jesus haver subido para o Pai. E foi naquele exato momento em que o ser humano recebeu virtude celestial, poder celestial, não apenas para estar reconectado a Deus por meio do plano da salvação, mas também para realizar sinais, prodígios e maravilhas, conforme o Senhor Jesus prometeu que aconteceria. Os que crerem em mim, disse Jesus, farão as obras que eu faço e farão obras ainda maiores do que esta. O maior milagre dos dias atuais, eu digo sem medo de errar, são almas salvas, vidas transformadas por Cristo Jesus. Talvez no meio da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, desta mazela que você está enfrentando, você chegue a considerar
que o maior milagre é Jesus te atender, te ouvir e curar a sua enfermidade, tirar o seu sofrimento, aliviar a sua dor. Mas eu afirmo a você dizendo que ainda que você permaneça enfermo, ainda que você continue com essa enfermidade, se você for salvo em Cristo Jesus, você terá recebido o maior de todos os milagres dessa terra. O maior, o maior, o maior, o maior. Aleluia. E mais uma vez eu venho dizer, de que modo isso se dá? De que modo nós recebemos o selo da promessa, o batismo no Espírito Santo, que nos torna fortes, nos enche de poder, nos enche de virtude, nos traz o espírito de destemor, nos traz o espírito de ousadia, de valentia para lutar e vencer a Satanás, e nos enche de coragem para prosseguir. De que maneira? Por meio da nossa fé. Porque se você não crer que ao Senhor Jesus foi entregue todo o poder nos céus e na terra, você também não vai acreditar nas palavras dele, quando fez uma promessa aos seus discípulos, dizendo: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos, não. Eu não deixarei vocês órfãos, não. Eu enviarei o Espírito Santo Consolador para que esteja com vocês todos os dias. E eu mesmo estarei com vocês até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você não crer, se você não exercitar nem ao menos a fé básica que Deus coloca em toda pessoa criada por Ele, e isso é algo muito real. Quando você é gerado no ventre da sua mãe, cada pessoa gerada no ventre de uma mulher, quando Deus sopra o fôlego de vida, sopra também a fé básica sobre aquela pessoa, aquele feto, aquela criança, para que ao nascer, esta pessoa creia que existe um Deus vivo e poderoso que nos criou, que nos formou e que traçou para a nossa redenção um plano de salvação, para nos reconectar com Ele, para que sejamos parecidos com Ele, como todo filho e toda filha é parecido com os seus pais. Talvez você chegue até mesmo a pensar: mas e uma criança adotada? Não se parece em nada com os pais. Está equivocado. Está equivocada na sua maneira de pensar. A criança adotada desde pequena, ela começa a imitar e vai seguindo o exemplo dos trejeitos e o modo de ser e a maneira como é criada, incute naquela criança, e depois se torna um adolescente, um jovem adulto, e a vida adulta também, parecidíssimo com os seus pais. E foi exatamente esse mistério que ocorreu conosco. Quando Deus traçou o plano da redenção, o plano da salvação, Ele fez isso destinado ao povo hebreu, o povo escolhido, o povo judeu, que crê em Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Mas o próprio Jesus, e nós lemos em Salmos, no livro de Salmos está dizendo, eu não me recordo agora o capítulo, mas o livro de Salmos diz que o próprio Jesus, antes de vir cumprir a sua missão, rogou a Deus, e Deus concedeu que nós também pudéssemos ser alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor, para a salvação e redenção dos nossos pecados, e Deus permitiu que assim fosse. Deus permitiu. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus permitiu que assim fosse, que Jesus viesse então, não apenas para o povo hebreu, não apenas para o povo judeu, mas também viesse para os gentios. E para que isso fosse possível, aconteceu então a transformação na vida de Paulo,
que de Saulo passou a se chamar Paulo, e eu não vou entrar agora aqui no detalhe dessa questão, dessa narrativa, mas foi a maneira como Deus encontrou para que o evangelho puro de Cristo Jesus, que tem poder de nos transformar, chegasse até nós nos dias atuais. E por que é que Deus fez isso? Porque é da vontade do Senhor que todos sejam salvos. O plano da redenção traçado por Ele é para curar não apenas o povo hebreu espiritualmente falando, é para curar não apenas o povo escolhido espiritualmente falando, mas Deus tem cura para todos nós aqui hoje, na nossa mente, no nosso ser, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. O nosso Deus tem cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando as pessoas seguiam o mestre e viam Jesus realizando milagres, curas tremendas, libertações, expulsando o demônio das vidas das pessoas, e aquelas pessoas ficavam libertas e transformadas e completamente diferentes. As pessoas conseguiam crer porque estavam vendo, assim como eu estou vendo vocês aqui agora, e vocês estão vendo a mim. E dessa maneira é muito fácil acreditar, quando nós conseguimos ver, quando nós conseguimos enxergar. Mas hoje aqui Deus manda dizer que está aumentando a fé no coração de vocês, para que vocês vejam com os olhos da fé, com olhos espirituais, com olhos da alma, com olhos da mente, com olhos do coração, que é muito mais do que ver com os olhos físicos. Quando Lázaro estava na sepultura e Jesus recebeu o recado de que Lázaro, o seu grande amigo, havia morrido, Jesus voltou de onde estava em missão, e encontrando uma das irmãs de Lázaro a meio caminho, disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ela, que já havia aprendido do Senhor sobre os mistérios do reino celestial, voltando-se para Jesus, disse: eu sei, Senhor, eu sei que no último dia Lázaro há de ressuscitar, eu verei o meu irmão ressuscitado. Mas Jesus disse: não, Marta, não é assim. Se você crer, você vai ver aqui, agora, o poder celestial sendo manifesto sobre este lugar. Sobre este lugar. Aleluia. Mas a maior fé é aquela que nos leva a ver, sem que aquele algo que estamos pedindo seja algo concreto, concretizado, ou já esteja acontecendo. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, vai nos dizer no livro de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova concreta das coisas que não se veem. Então, se hoje você aqui, ao conversar com o Senhor em oração, declarar com toda a sinceridade no seu íntimo, no seu interior, dizendo: Senhor, eu creio, porque eu sei que eu vou ver a sua glória sendo manifesto na minha casa, a minha família vai ser salva, no meu trabalho haverão de ser salvas muitas pessoas, eu creio, Senhor, assim será, porque você vai estar manifestando a fé no Senhor, aquela fé que faz você enxergar mesmo antes de estar vendo de fato, de estar vendo de forma concreta. E esta é a fé que agrada ao Senhor. É manifestando essa fé em Deus que você vai alcançar não só aquilo que você veio buscar das mãos do Senhor, mas muito mais ainda do que aquilo que você veio buscar. É manifestando essa fé, é assim que acontece, envolvendo o mistério da divina Trindade. Deus quer que aconteça, porque Ele olha a sua fé. O Espírito Santo confirma a vitória por meio da sua fé. E o Senhor Jesus age curando a sua enfermidade física, espiritual, emocional, psicológica, afetiva. Ele age
porque todo poder foi entregue a Ele nos céus e na terra. Este é o mistério glorioso da cura acontecendo em cada um de nós. E nós vamos orar agora para que isso aconteça. Nós vamos orar aqui agora para que isso aconteça. Deus vai nos ouvir porque nós vamos colocar a nossa fé em prática. E nos ouvindo, Ele haverá de nos responder. E nos respondendo, sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer aqui em nosso meio. Se você crer, você vai ver a glória do Senhor sendo manifesta. Todos que creem no poder de Deus agora vão ficar em pé. Colocar a mão ou sobre a sua cabeça, ou sobre a sua enfermidade, ou sobre a sua cabeça, ou sobre a sua enfermidade. E vão conversar com o Senhor em oração, dizendo: Senhor, eu ouvi a palavra sendo pregada, e eu entendi, Senhor, eu entendi que eu preciso ter fé. Então acrescenta a minha fé aqui agora, Senhor. Todos que creem no poder de Deus, comece dando glórias e glórias ao nome do Senhor. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Louvado e exaltado é o teu santo nome, Senhor. Deus bendito, Deus maravilhoso. Aqui estamos reunidos, ó Pai, num grande número de pessoas que acabaram de ouvir, ó Deus, a pregação da tua palavra. E eu tenho plena certeza que por meio do teu Espírito Santo, ó Pai, estas pessoas já tiveram a fé aumentada em ti, Senhor, a tal ponto que agora essas pessoas estão clamando, estão pedindo que o Senhor venha agir sobre suas vidas. E o Senhor vai agir, o Senhor vai. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor vai agir agora, curando enfermidades físicas, curando enfermidades emocionais, curando, Senhor, enfermidades espirituais também. O Senhor vai agora realizar sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio, Senhor, eu creio, eu creio. Eu creio que a transformação já está acontecendo. Eu creio que o milagre já está chegando para esta vida, para este lar, esta família. Já está adentrando esta casa. Eu creio, Senhor, e por isso eu já te agradeço nesta oração. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, em nome de Jesus.